Ok, gravando. Olá, boa tarde a todos, produtoras e produtores rurais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Integra Agro, o EMS e FMS em comunicação para o campo. O nosso objetivo é levar até você informações práticas, sustentáveis para fortalecer a agricultura familiar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de hortaliças em estufas, né, ambientes fechados. E só contextualizando um pouquinho, com uma estufa, o seu cultivo ele fica mais protegido da chuva, do vento, da geada e do calor extremo. Choveu, você continua produzindo, fez frio, a planta continua crescendo. Esquece a época de plantio, com estufa a planta cresce o ano inteiro. É produção constante, faturamento sem pausa. A estufa reduz a entrada de pragas e doenças, isso significa menos perda e menos gasto com defensivos. Com controle de luz e temperatura e umidade, a planta ela se desenvolve melhor, você colhe mais e em menos espaço. É simples, quem tem uma estufa colhe mais, com mais qualidade o ano inteiro. Hoje temos a honra de conversar com o professor Dr. Kleber Aloísio Quintana. O professor Kleber ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras, mestre em Agricultura Tropical pela Universidade Federal de Mato Grosso, doutor em Agronomia Ciência do Solo pela Unesp, campus Jaboticabal, e pós-doutorando pelo IF Goiano, em Rio Verde, campus Rio Verde. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Ok. Professor, a gente fez uma divisão do nosso podcast em 3 blocos, sendo basicamente o primeiro falando sobre o contexto e fundamentos, o bloco 2, manejo e práticas sustentáveis, e o bloco 3, desafios e perspectivas futuras. São algumas perguntas dos nossos internautas, alunos e colegas de trabalhos. Se o senhor tiver a gentileza de responder para a gente, o que caracteriza o cultivo protegido? Tá, primeiramente é uma honra estar aqui, né? Uhum. Bom, porque eu acho que esse tema é um tema muito interessante. É um tema que eu vivenciei durante vários anos da minha vida, né? Uhum. Como agrônomo. Antes de dedicar à docência, né? Eu tive vários anos de produção rural e desses anos boa parte foi com produção de hortaliças em ambiente protegido. Esse tema, o que caracteriza o ambiente protegido, qual você falou no começo ali, né, na introdução ali, né, é você tentar blindar, né, tentar proteger, né, realmente a planta de algumas intempéries, né, principalmente as intempéries climáticas, né. Uhum. Então, excesso de calor, excesso de frio, né, excesso de chuva, falta de chuva, né, vento, tá? Então, o ambiente protegido visa isso, você reduzir, né, os riscos da atividade, né? Consequentemente, otimizando a produção daquele produto que você deseja estar produzindo, né? Uhum. Entendeu? Com mais qualidade e mais quantidade, e como você bem disse, durante um maior período do ano, né? Às vezes não as condições climáticas às vezes não são ideais para a produção daquele produto, Uhum. né? Porém, com um cultivo em ambiente protegido, você consegue modificar um pouquinho essa atmosfera e consegue produzir ele numa época que não é tão favorável. Consequentemente, se você consegue produzir numa época não tão favorável, você consegue uma remuneração melhor. Sim, excelente. E para você, quais são as principais vantagens? As vantagens praticamente você já disse, né? Produzir em estufas em relação ao cultivo ao céu aberto. Se puder complementar mais um pouquinho, o que você acha? Tá, não, esse assunto, né, até é bom falar, né? Esse assunto é um assunto que a gente podia falar a semana inteira, né? Entendeu? A gente vai tentar reduzir aqui no tempo que a gente tem disponível. Então, são vários fatores. Quando a gente fala ambiente protegido, logo vem na cabeça da gente estufa, tá? Porém, o ambiente protegido não se limita à estufa. Além das estufas, nós temos outros sistemas de cultivo também protegido. Por exemplo, túnel forçado, que seria, entre aspas, uma mini estufa, né? Onde a pessoa, o operador, né, o funcionário não vai entrar no ambiente, ele vai ser um sistema somente para cobrir a cultura produtiva, né? Então não caracteriza como uma estufa, mas sim como um cultivo protegido. Nós temos um sistema de tela, né, onde
se eu tenho que proteger de uma chuva intensa, por exemplo, ou então de uma insolação muito grande, eu uso tela e não plástico, né? Então, aí também é um sistema de ambiente protegido. E também até o mulch, né? Mulch é um plástico especial que a gente utiliza às vezes para cobrir o solo, né? Nesse caso, o mulch também é um cultivo protegido, não das intempéries climáticas, mas do contato da planta em si com o solo. Isso é muito utilizado na cultura do morango, por exemplo, onde a gente evita que o fruto, né, o morango, entre em contato com o solo e perca a qualidade. Então, o mulch também é um tipo de cultivo protegido. Então, vários são, né, os aspectos, né, e as formas de a gente usar o cultivo protegido. Logicamente que o mais famoso dele é a estufa em si. Ah, sim. Né? Então, você perguntou das vantagens, né? Por exemplo, vamos pegar aqui algumas culturas bem corriqueiras, né, que são produzidas em grande quantidade. O alface, por exemplo. O alface, nós temos um problema na produção do alface quando a gente tem muita insolação, né, quantidade de hora-luz, né, durante o dia muito grande. É um problema, porque o alface ele vai maturar muito rápido, vai emitir flor, né, que a gente chama de pendoar, né, muito rapidamente, pelo excesso de luz, e com isso ele perde qualidade. Então, eu utilizar uma tela, por exemplo, de sombreamento, né, eu reduzo essa insolação. O famoso sombrite, né? Um sombrite, né? O sombrite, eu reduzo a insolação e com isso eu consigo produzir ele na época do verão, por exemplo, que nós temos muita abundância de luz. Da mesma forma, essa sombrite vai proteger o alface do impacto de gotas de chuva, né? Por incrível que pareça, uma simples gota de chuva, né, que parece tão inofensiva, ela pode causar a quebra da folha do alface, e quando a folha do alface quebra, ela mela, né, entra a bactéria e você perde aquelas folhas baixeiras, né? Isso acontece geralmente quando o alface está quase no ponto de colheita. Então, você produziu na hora de colher, deu uma chuva forte, você perde o alface. O sombrite também defende dessa gota forte, né? Porque com o sombrite, com a tela sobre o alface, quando chove, mesmo que chuva forte, a chuva vai passar, mas não com aquele impacto a ponto de quebrar a folha do alface. Entendi. Então a água passa, vai umedecer o alface, umedecer o solo, mas não vai causar dano ao alface. Então, quer dizer, se eu utilizar o sombrite, a tela de proteção, eu consigo produzir o alface de qualidade no verão, né? Onde a céu aberto, né, eu teria dificuldade devido a isso, né? Muito sol e muita chuva forte. Tá? Que legal, hein? Bem interessante. E para os pequenos produtores, quais que são as hortaliças mais indicadas para começar nesse sistema? Tá. Eu vou dar um exemplo então da minha experiência pessoal, né? Porque eu também fui um pequeno produtor, né? Então, quando eu decidi partir para essa produção de hortaliça, né, dentro de estufa, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi estudar o mercado. Tá? Então, o conselho que eu dou para o pequeno produtor é o seguinte: o que eu vou produzir? Não é o que eu quero, é o que o mercado quer. Né? Não adianta eu produzir uma coisa que eu quero produzir, que eu acho que vai ser bom, se eu não vou ter comprador para ela. Né? Ou vou ter dificuldade de comercializar. Então, o que eu vou produzir começa do que o mercado quer comprar. Então, a primeira coisa é uma pesquisa de mercado. Qual produto que está melhor remunerando o produtor, está pagando melhor o produtor? Qual produto que está faltando no mercado, às vezes? Né? Então, eu vou identificar isso. Por exemplo, quando eu morei em Cuiabá por 13 anos, e quando eu cheguei em Cuiabá, eu percebi, isso foi na década de 90, né? 93, 94, por aí. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu observei que o alface que se vendia no mercado era um alface de baixa qualidade. Pelo menos na época do final do ano, começo do ano. Né? Primavera, verão. Era um alface de muito baixa qualidade. Por quê? Por causa do excesso de sol e excesso de chuva forte. Né? Então, não se tinha alface de boa qualidade. Aí eu falei, bom, se eu tiver um sombrite aqui, um ambiente protegido,
eu consigo produzir um alface muito melhor do que esse que tem no mercado. Fiz uma pesquisa, fui em vários supermercados, pesquisei qual a quantidade de alface que eles compravam, né? Qual tipo de alface, se era lisa, se era crespa, se era alface repolhuda, alface americana, qual alface que eles mais comercializavam. Pesquisei tudo isso. Então eu vi o tamanho do mercado que tinha. E aí sim eu fui plantar alface. Né? Porque eu vi que eu ia ter facilidade de colocar ele no mercado. Né? Então, nesse caso, né, eu estudei, né, o mercado. E aí fui, né, produzir esse alface. E na hora que eu tinha o alface produzido, né, a venda foi muito facilitada e num valor muito alto. Porque eu não tinha concorrente em termos de qualidade. Né? Porque em Cuiabá, nessa época, não se tinha costume de produzir alface em ambiente protegido. Eu fui o pioneiro lá, né? 93, 94. Eu fui o pioneiro. Então, quando eu cheguei com o meu produto no mercado, né, não tinha comparação da qualidade do alface que eu produzia com a qualidade do alface que os produtores tradicionais lá produziam. Então, eu consegui colocar muito bem o meu produto no mercado, consegui vender bem e num preço acima da média. Né? Legal, muito interessante. Tá. Indo para o bloco 2, o manejo de práticas sustentáveis. Se puder falar um pouquinho sobre quais são os cuidados básicos que o produtor deve ter com a ventilação, irrigação e adubação dentro da estufa? Perfeito. Os cuidados básicos, né? Esse é muito importante. Veja bem, para um produtor, primeira coisa, né? Para um produtor se dedicar ao plantio e cultivo protegido, seria interessante que ele tivesse uma experiência já de cultivo de hortaliça, né? Já tivesse um certo conhecimento com a produção de hortaliça, para depois passar para o cultivo protegido. Por que isso? Porque alguns fatores são muito importantes, né? A estufa, principalmente, né? Ela é um ambiente realmente protegido, porém ela modifica um pouco o microclima daquela área. Por exemplo, eu sou do interior de São Paulo. O interior de São Paulo, ele não é tão frio, né? A minha região, nasce de Barretos, né? Uma região, né, um pouco mais quente. O inverno não é tão rigoroso. O problema nosso lá, maior, é o excesso de sol, né? Temperaturas altas e chuva forte. Nessa condição de Barretos, por exemplo, onde eu tive, né, por vários anos estufa também, em Cuiabá a mesma coisa, nessa situação, se eu fizer uma estufa muito larga, eu vou concentrar calor dentro dessa estufa e isso vai me prejudicar a produção. Né? Prejudicar a ponto de, vamos supor, no caso da flor, do pepino, por exemplo, ela aborta numa temperatura acima de 35 graus. Né? E se eu tiver uma estufa muito larga, vou ter temperatura acima de 35 graus, com certeza, e vai causar aborto de flor. Consequentemente, vai reduzir a produção de pepino. Então, o tamanho, né, a largura principalmente, a altura da estufa é importante. Né? Ventilação, que você comentou, é importante, né, num local desse. Tá? Então, eu tenho que ter o quê? Uma ventilação realmente benéfica, né, para poder dissipar aquele calor. Né? Se eu tiver uma região, né, onde eu quero produzir mais um produto, vamos supor, em Ponta Porã, que nós temos um clima mais, um inverno mais rigoroso, né? Se eu quiser produzir um produto que é o produto mais identificado com o verão, com altas temperaturas, aí eu vou ter que ter um sistema de blindagem, né, de fechamento da estufa para conservar esse calor. Entendeu? Entendi. Então depende aonde eu estiver, as condições climáticas, eu tenho que optar pelo sistema certo. Então, aqui em Ponta Porã, talvez uma estufa um pouco mais larga seria interessante para se eu quero produzir no inverno. Entendeu? Se eu quero produzir no inverno uma cultura que é de verão. Aí, então, uma estufa mais larga seria mais interessante. Se o meu interesse é produzir um produto no verão, né, o produto meu chave, né, o produto meu de maior remuneração no verão, eu não devo ter uma estufa muito larga, porque ela vai concentrar muito calor. Entendeu? Essa é a questão da ventilação. Irrigação.
Irrigação, que você comentou também, é bem importante, porque dentro de uma estufa, por exemplo, se a estufa está coberta com plástico. Se está coberta com plástico, não tem chuva ali dentro. Isso. Então, pode estar chovendo lá fora, eu tenho que ligar lá dentro. Entendeu? Mesmo com a chuva acontecendo, eu às vezes preciso ligar a irrigação dentro da estufa. Né? Essa é uma situação. Então, 100% da água vai depender da irrigação que eu tenho. Tá? Aí você falou também da adubação. Da adubação também modifica. Né? No caso de estufa, eu tenho que ter um entendimento melhor. Que entendimento é esse? Se eu não tenho chuva dentro da estufa, o que acontece? Eu não tenho quase que nada de perda de nutriente. Porque uma das perdas de nutriente é quando chove intensamente, a água da chuva infiltra no solo e às vezes carrega com ela nutriente para as camadas mais profundas do solo. Quando ela faz isso, às vezes aquele nutriente foi tão profundamente que ele fugiu da raio de ação da raiz da planta que eu estou cultivando. Então, no caso da chuva, acontece isso. Então, eu perco nutriente com excesso de chuva. Tá? Na estufa não acontece isso. O nutriente que eu coloquei lá, vai ficar lá. Porque não tem chuva, só tem a irrigação. E a irrigação eu controlo. A hora que eu vou ligar, a hora que eu vou desligar. Nossa. Entendeu? Então, eu posso fazer uso de menor dosagem de nutriente. Por quê? Porque o meu nutriente que eu apliquei lá vai ser melhor aproveitado. Eu não vou ter perda daquele nutriente. E entendeu? Com isso, menos gasto. Menos gasto, mais economia, mais lucro. Correto, né? Entendeu? Exatamente. Também isso. Impacta no valor de venda do produto. Impacta no valor de venda do produto. E impacta no impacto ambiental também, né? É verdade. Impacta no impacto ambiental. Porque eu uso menos fertilizante, né? E beleza. Aproveitando que você está falando, né, perguntando disso, né? Outro cuidado básico é o seguinte, na estufa, a gente cria um microclima ali, né, propício para o desenvolvimento da planta. Nutriente, água, temperatura, né, insolação maior ou menor. Então a gente controla tudo isso. Com isso, o desenvolvimento da planta é muito mais rápido. A planta desenvolve mais rápido, produz mais, como você já falou também, produz produtos de melhor qualidade. Só que, se houver algum desequilíbrio, o efeito também é rápido. Por exemplo, se surgir uma doença dentro da estufa, a disseminação entre as plantas é muito rápida. Porque o ambiente ali é muito propício para isso. É um ambiente quase que confinado ali. Entendeu? Então, se uma planta pegou uma doença, e eu não cuidar rapidamente, ela pode passar para as demais numa velocidade maior também. Ela cresce mais, mas também transmite as doenças, né, de forma mais rápida também. Então, o produtor tem que ficar mais atento. Entendeu? Surgiu um problema, ele tem que... Né, se ele não quer aplicar um produto defensivo químico, ele tem que eliminar aquela planta rapidamente para evitar que ela passe para outras plantas. Entendi. É um cuidado também, né, que a pessoa tem que estar... Por isso que eu falo, né, o produtor não aconselho ele iniciar o processo de produção de hortaliça já no ambiente protegido. O bom é ele pegar uma experiência, né, no ambiente a céu aberto, né, e depois migrar para o ambiente protegido, né, com uma certa bagagem. Tá. No meu caso, eu não consegui fazer isso. Né? Eu, meio ansioso, eu quis acelerar o processo. Mas o que eu tive que fazer? Eu não tinha experiência com produção de hortaliça quando eu comecei. Né? E eu não queria esperar, não queria produzir a céu aberto, eu queria produzir já em estufa já. Né? Eu estava maravilhado com a produção de estufa, né? E estava fascinado, eu queria produzir isso. Mas o que eu fiz então? Eu me aliei a 2 amigos meus, né? Agrônomo como eu, que já mexiam com isso há um bom tempo. Já tinha experiência? Já tinha experiência, exatamente. Aí eu fui e montei minha primeira estufa no sítio deles, junto com eles. Né? E aí eles me ensinavam. Né? Apesar de ser agrônomo, eu tinha teoria, né? Não tinha prática. Eles tinham a teoria e tinham a prática. E aí eles me passaram, né, o conhecimento deles, e eu fiquei lá por 1 ano com eles. E aí sim eu consegui aprender muito. Né? Então eu pulei essa etapa de produção céu aberto. Né? Eu já fui direto para a produção em ambiente protegido. Beleza. E o uso de estufas já falou sobre isso, né? Há práticas simples e de baixo custo que o agricultor familiar pode adotar para melhorar sua produção em ambiente protegido? O que você
tem a falar sobre isso? Sim, existe uma prática simples, né? O que eu citei no começo, né? O túnel forçado, né? Que eu disse para vocês que não chega a ser uma estufa, simplesmente eu vou cobrir o canteiro, né? Com um plástico, né? Com um filme Em plástico. forma de arco, né? Isso, eu vou colocar os arcos, vou colocar o filme plástico para cobrir o canteiro em si, né? Esse é o sistema mais barato que tem, entendeu? Então a estrutura que eu posso usar, né, é muito simples, né? Lógico que eu vou ter um certo investimento, que é o plástico e os arcos, né? Mas basicamente é isso, né? Em termos de proteção do ambiente, né? Logicamente tem semente, fertilizante, irrigação, isso é outra coisa já normal da cultura, né? Mas para proteger, eu vou ter que ter o filme plástico e os arcos, né? Esse é o sistema barato. Então, talvez esse, para quem, né, não pode investir muito, talvez seja a melhor forma de começar, entendeu? Assim. A estrutura com o sombrite também, se a pessoa for produzir alface, né? Aí ele pode optar pelo uso do sombrite. Também não é tão caro quanto uma estufa, né? A estrutura é mais simples, né? O sombrite é caro, mas a estrutura para instalar o sombrite é muito barata, né? Outra forma também de um sistema mais simples e que dá já um retorno bom, que eu citei, é o mulch em plástico. O que é o mulch em plástico? É o plástico sobre o canteiro, né? Eu citei o exemplo do morango lá, né? Sim. Que o fruto não pode encostar no solo. Então, no caso do morango, é obrigatório você usar o mulch em plástico, praticamente, né? Mas o mulch em plástico, né, que é o plástico cobrindo o canteiro, ele também é benéfico para outras culturas. Eu produzi vários anos o alface em canteiro com mulch plástico. Ou seja, eu fazia o canteiro, cobria com mulch plástico, que é uma lona plástica, e depois fazia os furos onde eu colocava a muda do alface. Aquele alface ia crescer ali, né, de forma que embaixo do plástico tinha sombrite em cima do alface. Então a chuva passava, né? Se a chuva passa, ela pode lixiviar, levar o nutriente embora. Sim. Só que o meu canteiro é coberto com plástico. Então a chuva passava pelo sombrite, mas não passava pelo plástico. Então eu não tinha lixiviação, não tinha perda de nutriente por causa do mulch plástico. Não tinha plantas daninhas, porque o mulch plástico também impossibilitava da planta daninha crescer. Ele é preto, mulch plástico, né? Então, eu tinha uma condição bem favorável e num custo bem barato, né? Só o uso do mulch plástico, é uma forma também barata e que dá um retorno interessante para quem está começando, né? Não pode investir muito. Só o uso do mulch plástico e no caso do alface, além de segurar o fertilizante, impedir de planta daninha crescer, conservar a água da irrigação, ele também impedia que a folha do alface encostasse no chão também. Com isso, eu quase não perdia folha nenhuma do alface, né? Porque quando a folha do alface encosta no chão, também ela estraga. Aí eu tenho que, antes de comercializar, eu tenho que tirar aquelas folhas estragadas e aí eu reduzo o tamanho do pé de alface. No caso do mulch plástico, não. Como eu perco poucas folhas... Sai praticamente inteiro. Sai praticamente inteiro. Então, eu não vendia um maço de alface. Eu vendia um pé de alface. Sempre foi assim, né? Enquanto às vezes, principalmente lá em Cuiabá, né? Lá o pessoal para vender juntava 10 pés de alface para dar um maço. Por quê? Porque ele eliminava um monte de folha, sobrava poucas folhas de cada pé, né? Porque as condições, principalmente na primavera e verão, né? Eram desfavoráveis. Na minha parte, que era com sombrite, não. Eu vendia um pé de alface, né? No preço que eles vendiam 10 pés de alface. Né? Muita diferença. O meu pé às vezes era mais caro do que os 10 pés deles, do meu concorrente, né? Então o mulch também é uma forma barata, né? E a forma mais cara, né, e mais completa seria a estufa, né? Aí sim já é uma condição. Porém, mesmo com a estufa, eu tive, né, em Cuiabá era sombrite, em Barretos eu tinha 2.600 metros quadrados coberto, né? 2.600 metros quadrados coberto com estufa. Só que a minha estufa foi tudo eu que montei, né? Naquela época tinha até dificuldade de comprar
de fabricantes de estufa, né? E mesmo que tivesse, eu não tinha condições financeiras de comprar. Então, eu montei toda a minha estufa. Uhum. De que forma? Eu comprei eucalipto em pé, né? Comprei o eucalipto em pé, colhi o eucalipto, né? Tirei a madeira, tratei a madeira, né? De forma caseira mesmo, né? Nós não tínhamos, hoje nós temos facilidade, que tem empresas aqui que tratam o eucalipto, né? Naquela época, em Barretos, nós não tínhamos essa facilidade. Então, eu tratei o eucalipto em casa mesmo, né? O sistema de substituição de seiva, tratei o eucalipto, fiz os buracos, montei a estrutura, cobri com plástico, né? Ou seja, eu construía a estufa, tudo de forma artesanal. Porém, né, mesmo sendo artesanal, tudo dentro dos preceitos técnicos. Como eu te falei, sim. Largura, altura. Já tinha conhecimento técnico. Já tinha conhecimento. Antes de tudo é ter conhecimento. Porque depois que se fez errado, você pode às vezes perder a estrutura sua se você montou errado. Entendeu? O tempo, prejuízo financeiro. Se desmontar, você já perde o plástico, perde um monte de coisa, entendeu? Então, primeira coisa é o conhecimento. É saber como fazer para fazer certo. Né? Então, eu consegui baratear a minha produção, a minha estrutura com isso. Eu sempre fiz tudo, entendeu? Né? Então, cortava madeira, tratava, fincava os palanques no chão, cobria com plástico, esticava, a mão estourava bolha em cima de bolha, né? Ficava grossa. Mas é uma coisa que eu gostava e gosto até hoje, né? Sim. Então, nesse sistema a gente consegue baratear também, entendeu? Logicamente, se eu tiver condições financeiras de comprar uma estufa, melhor, né? Mas se não tiver, dá para montar também uma estufa doméstica, desde que seja feita dentro dos parâmetros técnicos corretos. Beleza. Passando para o bloco 3, é um pouco dos desafios e perspectivas futuras. Quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores na adoção dessa tecnologia? E se puder falar um pouquinho, eu estava dando uma olhada, parece que tem o consumo de energia, também a automação do sistema todo. Se puder falar alguma coisa nesse sentido, talvez. Tá. Essa é a primeira questão, então. Isso. Tá. Podemos ir lá? Sim, claro. Tá. Bom, os desafios, né, para adoção de tecnologia, né, moderna, né? Então, hoje em dia nós temos a questão de automação nos beneficia bastante, né? Por exemplo, o uso excessivo de água na irrigação, por exemplo, além de fazer mau uso de um recurso, né, natural que a gente tem que preservar, que é a água, eu posso estar causando danos para a planta, né? Se eu jogar água em excesso, né? Eu posso estar aplicando mais do que ela precisa e com isso gerando um sufocamento, digamos assim, da planta, né? Do sistema radicular da planta. Eu posso estar causando lixiviação do produto. Então, hoje em dia, nós temos vários equipamentos, né? Para fazer o monitoramento da irrigação, por exemplo. Para aplicar a água na hora certa, na quantidade certa. Entendeu? Então, com isso, hoje em dia, né, nós dispomos de equipamentos para isso. Nós dispomos de equipamentos para, no caso de uma estufa que tenha controle de ventilação, exaustão de ar, por exemplo, também, né, para ligar ou desligar automaticamente os exaustores, né, ou ventiladores, né, para abrir ou fechar as cortinas também, né. Então, nós temos sistemas que detectam e avisam, né, que está na hora de fechar ou de abrir a cortina, né? A cortina a gente usa mais em locais onde tem um frio intenso, né? Se eu quero conservar calor, tá? Em termos de automação, eu acredito que seja isso, né? Agora, o produtor em si, além de ter esses aspectos, que ele tem que estar atento, né? A melhor variedade, entendeu? Que eu tenho, né? Vamos produzir alface. Tá, tudo bem, mas qual alface que melhor se adequa à minha área? Então, escolher a semente certa, né? A variedade certa, a espécie, né? A variedade certa do alface, né? Para aquele ambiente, né? Então, isso aí o produtor também tem que estar atento, né? Para obter o melhor resultado, entendeu? Né?
Outra coisa que não dá para automatizar, mas dá para fazer, aumentar ou reduzir o sombreamento. A gente pode fazer isso pintando, né, o plástico em cima da estufa. Né? Existe um capítulo só para falar sobre isso, né? Mas seria, eu posso aumentar ou reduzir, eu posso embaixo do plástico ou em cima do plástico colocar um sombrite para reduzir também a luminosidade, se for o caso. E aí, em algum aspecto, pode ser que dê para automatizar também, né? E acho que seria isso, né? O mais importante, no meu entendimento, é monitorar a umidade do solo. Como eu disse para você, né? Lá na estufa não chove, né? Então, 100% da água que a planta vai absorver vem da irrigação. Então, o monitoramento da irrigação, né, tem que ser muito preciso. E para isso nós temos diversos equipamentos, né, que fazem a leitura da água no solo, né, e te avisa, né, se está na hora de ligar ou não, ou às vezes tem equipamento que nem avisa, né? Ele mesmo já liga o equipamento e faz a irrigação. Que legal. Né? Dá para fazer isso. Mas, logicamente, conforme a gente vai adotando essas tecnologias, né, logicamente vai encarecendo o projeto. Né? É interessante, mas Beleza. Agora falando sobre a pesquisa e extensão, como a pesquisa e extensão rural tem ajudado os agricultores a superarem essas dificuldades? Tá. A pesquisa em si, ela tem ajudado no sentido de indicar, né, novas variedades, que eu acabei de citar agora mesmo, né? Então, variedades mais indicadas, né, para o uso em estufa. O que quer dizer isso? Às vezes tem variedades de produto, um pepino, pimentão, um tomate, né, que ele tem uma limitação genética de produção, entendeu? Então, se esse produto tem uma limitação genética, ele vai chegar no limite dele e não vai produzir mais que isso, né? Então, esse produto talvez é um produto mais rústico, que eu não devo utilizar num ambiente protegido, que é um ambiente, vamos lá dizer, um ambiente... De aumentar a sua produção? De aumentar a produção, você disse? Um ambiente onde eu tenho possibilidade de aumentar a produção, porque eu controlo o ambiente. De certa forma, você fica travado, né? Exatamente. Se o recurso genético daquela variedade me limita, eu não devo pôr essa variedade numa estufa, entendeu? Sim. Então, eu tenho que usar o quê? Uma outra variedade que tem um recurso genético maior, né? Porque na estufa ele vai encontrar temperatura, a água, a luminosidade ideal para ele. Então, a genética da planta vai se manifestar da melhor forma possível, entendeu? Então, a pesquisa ajuda nisso. Desenvolver variedades, né? É um exemplo, né? Desenvolver variedades mais adaptadas para aquele ambiente de estufa, entendeu? E a extensão rural, que você perguntou também, essa aí é fundamental, né? Porque, como eu disse para você desde o começo, a primeira coisa para o produtor é o conhecimento, entendeu? Então, antes, eu mesmo sou agrônomo, né? Você citou minha ficha aí, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, duas especializações também, né? Eu mesmo assim, antes de produzir em estufa, eu fui falar com o produtor, eu fui falar com 1, 2, 3, 10, vários, viajei bastante, fui atrás de pessoas que já produziam para obter conhecimento. Porque eu não podia errar, né? Meu dinheiro era curto, né? Se eu errasse, não ia ter a segunda chance. Então, eu fui atrás da informação para começar certo desde o começo. Lógico que a gente nunca começa tudo certo, né? Faz um monte de besteira, né? Mas desde que seja poucas besteiras, né? Não pode fazer muita besteira. Mas os erros sempre aparecem, né? Mas a gente, com conhecimento, a gente acha a solução rapidamente, entendeu? E foi assim que eu fiz. Então, a extensão, ela é fundamental nesse sentido, né? De levar para o produtor esse conhecimento, né? Lógico que o produtor não pode ficar, né, só esperando a extensão chegar, né? Ele pode, deve também ir atrás do conhecimento, né? Ou mesmo com o extensionista, ou mesmo com o IF, por exemplo. Sim, claro. Né? Nós temos área aqui de demonstração, temos professores, né, em várias áreas, né, muito bem qualificados, que pode, né, orientar e, de repente, promover um curso, promover um workshop, né, alguma coisa que possa ajudar também, né, os produtores, os pequenos produtores principalmente, né? Então, o conhecimento é fundamental. E aí, o extensionista, né, é uma figura-chave nisso aí. Beleza.
E, na sua visão, qual o futuro da produção de hortaliças em estufas no contexto da agricultura familiar e da sustentabilidade? Não, na agricultura familiar, eu acho que a produção de hortaliça é tipo assim, que eu diria, se a pessoa tiver uma proximidade, a propriedade dele for próxima de uma comunidade, ou seja, próximo do mercado consumidor, ele pode se dedicar a isso, né? De forma tranquila, e talvez seja a melhor forma dele empreender. Escoar também seu produto, né? Escoar o produto dele, né? Porque uma coisa é produzir, outra coisa é vender, né? Se eu produzir e não tiver para quem vender, né? Se a propriedade dele for mais afastada de uma comunidade consumidora, aí ele tem que eleger melhor quais produtos produzir, né? Por exemplo, o alface, ele perece muito rapidamente. Então eu não posso produzir alface e transportar ele 100 km de distância. Ele vai chegar de má qualidade lá, entendeu? Então é um produto que já descartaria, né? Então, de acordo com a localização da propriedade, né, eu vou ter que eleger o produto que eu vou produzir, né? Só para você ter ideia, quando eu comecei a produzir, né, eu caprichava muito no produto, né? Eu produzi vários produtos, um deles foi o pepino japonês, né? Em São Paulo ele é muito bem comercializado e tem um preço muito bom. E eu produzi muito tempo pepino japonês. E eu estava mais ou menos, a propriedade que eu estava produzindo, junto com esses amigos meus, estava em torno de 100 e poucos quilômetros de São Paulo, capital. E para o pepino japonês, tudo bem, né? Não era uma distância muito grande, né? Ele suporta bem o transporte. Só que o meu produto, que eu caprichava muito bem, nunca pegava o preço máximo, né? Tinha divulgação, eu entregava na época do Ceasa, em São Paulo, e tinha divulgação do preço, né? E eu nunca pegava o preço máximo, eu pegava o preço um pouco abaixo do máximo, né? Era bem remunerado, mas um pouco abaixo do máximo. Aí eu fui no Ceasa reclamar, né? Com quem, né, fazia a comercialização do meu produto lá. Eu falei, mas espera aí, eu capricho esse produto, né? Falta só passar um paninho nele lá, e um talco e um perfume, né? Porque o produto vem muito caprichado, né? Ele falou, não, realmente o produto seu é bom, tal, né? Só que vem cá, Kleber, vou te mostrar aqui. Aí mostrou um produto do outro produtor, que estava quase que dentro de São Paulo. 3, 4 quilômetros de São Paulo. Entendeu? Não tinha comparação. É mesmo? O produto dele realmente era melhor que o meu, né? Então, um desafio é isso, né? Escolher o produto certo, né? Para produzir de acordo com o mercado. Outra coisa, depois da época que eu estava com a estufa em Barretos, né? Interior de São Paulo. Barretos é um estado interior, né? São Paulo, 400 e poucos quilômetros de São Paulo. E eu via muito no Ceasa o pessoal vendendo o tomate caqui, né? Aquele tomate grande, gostoso, mais adocicado, né? E em São Paulo tinha um preço absurdo esse tomate caqui. Né? Então eu falei, nossa, né, eu vou produzir tomate caqui, vou ganhar dinheiro com esse negócio, né? Porque produz bem, né? E o preço era muito bom, era muito acima do tomate normal. E eu peguei e produzi lá em Barretos, né? Só que dessa vez eu não pesquisei o mercado antes. Eu me interessei pelo tomate e produzi tomate caqui. Só que na hora que eu fui vender, naquela época, né? Não sei hoje, naquela época o tomate caqui em Barretos ninguém conhecia. Então, por mais que ele era mais caro, ele era melhor, mais gostoso, mas ninguém conhecia. Aí o pessoal via aquele tomate grandão e ninguém queria. Né? Eu não conseguia vender o tomate, entendeu? Então, aí eu tive que baixar o preço, vender mais barato do que o tomate normal, para poder escoar a minha produção. Né? Até pegar cliente ou eu desisti. Ou desistiu? Eu desisti. Eu desisti porque o tomate caqui, ele é mais suscetível a doença e pragas do que o tomate normal. O tomate normal, ele é mais resistente, entendeu? E o tomate caqui, ele estraga muito facilmente. A mosca da fruta fura ele e estraga ele, né? Ele é tão gostoso que as pragas gostam dele também, entendeu? E vem mais nele do que no tomate normal. Então, eu acabei desistindo. Falei, não, né? Até eu conquistar o mercado, mostrar e tal, né? Eu vou ter que gastar muito, eu não estou afim de fazer isso, não.
Aí eu desisti, né? Acabou aquele plantio, não renovei mais o plantio de tomate. Aí eu pus o pimentão, pus o alface, né? E pepino japonês, que era o meu carro-chefe. Né? Beleza. Então eram esses 3 blocos, essas perguntas. Professor Kleber, eu quero agradecer ao senhor. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência, o seu conhecimento. E lembrando que este episódio e os próximos estarão disponíveis no YouTube, no Spotify e também nas rádios comunitárias da cidade. E também fazemos um convite a você, produtor, colegas, estudantes, dê sugestões de próximos episódios, temas que vocês gostariam de saber. E é isso, até a próxima. E seguimos juntos, levando informações e sustentabilidade para o campo. Muito obrigado, professor. Obrigado eu, né? Um grande abraço. Parabéns pela iniciativa de vocês criarem esse podcast, né? Tenho certeza que vai ser muito bom para a região, bom para os produtores. E conte comigo. Ok. Fechou? Valeu? Tirar uma fotinho na frente do tela.